Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te dar 10 dicas para você criar dashboards melhores com o seu Power BI. Então fica comigo até o final dessa aula e depois me conta se você faz algumas dessas 10 dicas, se você faz todas, se você não faz nenhuma, enfim, depois me fala também quais que você mais gostou. Para a gente começar, aqui na descrição do vídeo eu deixei disponível para você o link de um mini curso gratuito de Power BI para você poder fazer o download, praticar e continuar estudando cada vez mais para ficar fera essa ferramenta. Então, baixa o mini curso aqui quando chegar ao final do vídeo para você continuar estudando, deixa o like se você quer mais conteúdo desse tipo, dica de dashboard, enfim, para você conseguir trabalhar cada vez melhor no Power BI. E sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá. A primeira dica e talvez uma das mais simples e mais importantes ao mesmo tempo é você ter onde buscar inspirações para criar os seus dashboards. Porque imagino que talvez para você e para muita gente seja uma grande dificuldade pensar na parte criativa para conseguir pensar como que você vai montar o layout do seu dashboard, como é que ele vai ficar, onde é que você vai posicionar as informações, quais cores você vai usar. Confesso que, enfim, acho que para qualquer pessoa deve ser uma parte um pouquinho difícil, a não ser que você seja um baita de um designer, uma baita de uma designer muito boa ou muito bom, vai ser um pouquinho mais complexo aí em termos de criatividade. Até os bons designers vão precisar ter onde buscar a criatividade. Então vamos lá. Então a primeira dica é você buscar inspirações. E tem dois sites que eu gosto muito de buscar inspirações, que são os seguintes. O Dribbble, então Dribbble com 3 letras B, dribbble.com, e o Pinterest.com. Talvez o Pinterest já tenha ouvido falar, o Dribbble, talvez sim, talvez não, dependendo se você já acompanhou alguma aula nesse sentido aqui no canal, que eu já comentei também. Mas vamos lá, então como é que funcionam esses dois sites aqui? Esses sites, eles basicamente vão ter ideias de acordo com os temas que você colocar. Então, se você botar dashboard, vai aparecer dashboard ali para você se inspirar. Se você botar decoração de sala de estar, ele vai te mostrar a decoração de sala de estar. Inclusive, já pesquisei quando me mudei para tentar pegar algumas ideias e assim por diante. Então, esse é o caso do Pinterest, né? Para ele ter qualquer tipo de tema. O Dribbble ele é mais voltado para a parte de design mesmo. Então, design de dashboard, design de site, design de, enfim, imagem, qualquer coisa um pouquinho mais para esse lado mesmo. Então, por exemplo, você vem aqui no Dribbble e pesquisa por dashboard. E olha só a quantidade de exemplos de dashboard que ele vai ter aqui. Alan, todos esses dashboards foram feitos em Power BI? Não, na verdade, talvez nenhum deles tenha sido feito, ou um ou outro aqui, mas isso não importa. O que importa é que você consegue replicar a grande maioria, praticamente tudo que tem aqui, usando o Power BI. Então, por exemplo, olha só, eu separei aqui, eu abri 4 dashboards que a gente tem, baseado no que eu encontrei aqui no Dribbble. Então, por exemplo, esse dashboard dá facilmente para criar exatamente o mesmo dashboard dentro do Power BI. Então, você consegue criar o seu plano de fundo. Então, você cria o seu plano de fundo ali, por exemplo, no PowerPoint, no Canva, enfim, alguma ferramenta que você conheça. Eu acabo usando mais o PowerPoint mesmo. E aqui você consegue depois criar os indicadores, os gráficos, o mapa e tudo assim. Você consegue criar isso lá por dentro do Power BI. Esse outro dashboard, olha só, com um tema mais escuro, que tem muita gente que gosta bastante, que enfim, que ele acaba ficando com um design mais premium e tal, dá para replicar esse aqui também. Esse outro dashboard com um design bem legal, bem interessante. Esse outro dashboard, uma mistura aqui com um menu mais escuro, o dashboard um pouquinho mais claro, com algumas cores. Então, olha só, você já consegue usar essas cores aqui, você já consegue, inclusive, até para te passar uma dica, como é que você faz para descobrir qual que é a cor que está sendo utilizada em um dashboard. Você fala assim, putz, Alon, gostei desse dashboard, como é que eu vou fazer para replicar? Para replicar, você vai precisar de uma ferramenta de conta-gotas, ou seja, uma ferramenta que você possa clicar numa cor e descobrir que cor é essa. Então, essa ferramenta se chama Instant Eyedropper. Então, pesquisa aí no seu Google por Instant Eyedropper, clica no primeiro link e faz o download. Ele vai aparecer aqui na parte de baixo, ó, se você clicar aqui na setinha para cima da sua barra de tarefas, vai aparecer esse símbolozinho de uma pizza com 4 fatias coloridas. E se você clicar nela, olha só, deixa eu voltar lá para aquele dashboard que eu comentei. Vou clicar aqui e na barra de tarefas eu vou clicar aqui no Instant Eyedropper. Você clica nele depois de ter instalado e olha só, à medida que eu vou passando o mouse, ele me mostra qual é o código da cor. Inclusive você pode clicar em uma cor que você gostou, olha só, cliquei e agora eu vou abrir um bloco de notas. Vou abrir um bloco de notas e posso colar. Tá aqui, esse é o código da cor que eu gostei. O que eu faço com esse código, Alon? Esse código você pode colar ele em um gráfico do seu dashboard, em um gráfico do seu Power BI, você pode colar ele no seu PowerPoint, em algum objeto ali, por exemplo. Você pode criar um retângulo no PowerPoint exatamente igual ao que está aqui e colar o código daquela cor dentro desse
dentro das cores ali, dentro da parte de formatação daquele retângulo, para ficar igual. Então já fica a dica aí do Instant Eyedropper. Então aqui tem esse site do Dribbble, e aí tem outro site que é o Pinterest. Então o Pinterest, ele às vezes tem até mais opções do que o Dribbble, por exemplo. Na verdade, algumas delas ele até redireciona para o Dribbble, olha só. Mas é que ele vai centralizar, às vezes, sugestões de vários sites diferentes, por isso que ele pode acabar tendo mais opção. Então olha só, tem esse dashboard aqui que eu encontrei no Pinterest, ele até mostra dois temas diferentes, né? Um tema escuro e um tema claro. Tem esse outro aqui com um tema escuro bem bacana, com um design muito legal, enfim, que é basicamente aqui com dados de cartão de crédito e tudo mais. Aqui tem esse outro design que ficou bem legal, que também eu já vejo esses designs e já quero começar a copiar tudo. Quero começar a fazer um monte de dashboard. E tem esse aqui, por exemplo, que é um outro aqui com análise de gastos e tudo mais. Inclusive, olha só, se você reparar esse dashboard e o dashboard que a gente fez, olha só, eles são muito parecidos. Por quê? Porque a ideia é que você tenha uma inspiração para poder criar. Então a gente pegou esse relatório aqui e a gente falou, pô, ele tem esse menu lateral bem bacana aqui. Então a gente criou a gente deixou essa parte aqui do lado, porque não tem muitas páginas aqui nesse menu. Só tem uma página nesse dashboard. Mas a gente colocou aqui, por exemplo, os botõezinhos aqui do lado, a gente colocou esse espaço aqui reservado para poder inserir botões e tal. A gente pegou aqui os ícones em cada cartão, então a gente colocou ícones aqui em cada cartão também. A gente coloriu com o degradê os cartões aqui no canto superior direito, que ele fica, ó, esse efeitozinho de azul, esse efeito de amarelo, esse efeito de laranja, meio vermelho, meio laranja aqui, enfim, então fica bem bacana aqui, exatamente mais ou menos parecido com o que a gente fez, então a gente se inspirou nisso, inclusive essa cor aqui que está sendo usada, esse azul, a gente usou aqui dentro do nosso relatório, então você pode buscar inspirações e vai ficar muito mais fácil de você conseguir criar os seus dashboards. Vamos agora para a nossa dica número 2. As dicas não estão exatamente numa ordem específica, então vamos lá. Nossa dica número 2 é você criar gráficos com formatação condicional. Então dá só uma olhada nesse gráfico que eu criei aqui nesse dashboard. Esse gráfico, ele tem as informações do faturamento ao longo dos meses, do ano que a gente selecionar aqui. Então se eu selecionar 2017, vai mostrar. Se eu selecionar 2018, ele vai mostrar e assim por diante. E aí, ele mostra justamente qual é o faturamento daquele mês ou seja, nas colunas, ele mostra qual que era a meta de faturamento aqui nesse gráfico de linha. E aí, o que eu fiz com essa análise aqui de meta? Então, eu tenho a informação de meta, e aí eu comparei o faturamento atual com a meta para saber se estava maior ou menor. E aí você vai reparar que sempre que a gente conseguiu superar a meta de faturamento, quer dizer que a coluna vai ficar marcada de verde. Sempre que o nosso faturamento daquele mês foi menor do que a meta, o que acontece? Ele vai ficar pintado de vermelho para a gente ter uma clara visibilidade com essa formatação condicional de quais meses bateram a meta, quais meses não bateram a meta. Como que eu fiz isso? Bom, primeiro você tem que ter informação do faturamento e a informação de meta. E para conseguir fazer a cor, eu criei uma fórmula. É uma fórmula muito simples, olha só. Eu já tinha uma medida, já tinha uma fórmula que calculava o total de faturamento para mim, tinha uma outra fórmula que já tinha a informação de meta de faturamento. No caso, a meta era ser pelo menos igual ao mês anterior. Então, ele vai tendo aqui uma análise com relação ao mês anterior. Tanto que se você reparar, olha só, a meta de fevereiro está igual ao faturamento de janeiro. A meta de março está igual ao faturamento de fevereiro e assim por diante. Então, esse foi o caso, foi a meta que a gente escolheu estipular aqui, mas enfim, a meta da sua empresa pode ser completamente diferente. Então, o que interessa aqui é que a gente tem total de faturamento e a meta. Então, eu criei uma fórmula verificando se, ou seja, usando a fórmula condicional, a fórmula if, eu verifiquei se o total de faturamento for maior ou igual do que a meta, pinta de verde. O que é o verde? É esse códigozinho aqui, eu peguei um código de uma cor verde. Caso contrário, ou seja, se o total de faturamento for menor do que a meta, pinta de vermelhinho aqui para mim. Inclusive, só para você ver exatamente essa cor aqui, eu vou até copiar ela e eu vou jogar ela dentro de um site. Tem um site para você olhar cores, que é o color-x.com. E dentro desse site você pode, primeiro, escolher cores, tem cores para você conseguir se inspirar aqui embaixo, e você pode pesquisar pelo código de uma cor. Ó. Então, joguei o código daquela cor que estava lá na minha fórmula. Então, esse aqui é o verdinho que eu pedi para ele pintar a minha coluna se for acima da meta. Tanto que se eu voltar aqui no relatório, é aquele verdinho. Agora, se eu clicar aqui e puxar esse vermelho, só para a gente ver como é que ficou, ó, vou pesquisar por ele aqui em cima, dá um Enter, olha só, é aquele vermelho. Então, assim a gente já consegue fazer isso. Tá, Lu, mas como é que eu faço para aplicar essa fórmula? Putz, você fez uma fórmula para colocar a cor. Como é que você usa isso dentro do gráfico? Simples. Aqui na parte do gráfico, você vem aqui em formatação, e dentro de formatação, você vai ter as cores das colunas, tá vendo? As cores das colunas.
E aí, num primeiro momento, você pode, a princípio, escolher uma cor para todas as colunas, mas o que eu fiz? Cliquei no Fzinho de X para colocar uma formatação condicional. E ao invés dele formatar de uma cor específica, você fala para ele formatar de acordo com o valor de um campo, no caso, o valor de uma medida. E qual é o campo que eu quero usar para formatar? É a medida de cor. Pronto. Aí agora, para cada mês, ele vai verificar, para pintar aquela coluna, ele vai verificar o que está escrito naquela fórmula da cor. Bom, se o faturamento foi maior do que a meta, está escrito o código da cor verde. Então ele vai pintar com o código da cor verde. Se o faturamento foi menor do que a meta, quer dizer que ele vai usar o código da cor vermelha. Então ele vai pintar exatamente com esse código aqui, que é o código da cor vermelha, que é essa cor vermelha que eu escolhi aqui, tranquilo? Então, formatação condicional de gráfico fica bem visual para você conseguir mostrar como é que está o comportamento, como é que estão os seus dados aqui, comparativamente aqui dentro do Power BI. A terceira dica é alinhamento e espaçamento aqui dentro do seu dashboard. Então, se liga só. Quando você cria um relatório, você tem que se preocupar muito com a disposição das informações. Então, a primeira coisa que a gente se preocupa, que aí não tem a ver com alinhamento e espaçamento, mas já aproveitando a dica, é onde você vai posicionar as suas análises. Então, a gente geralmente começa colocando na parte superior as análises mais gerais, as análises que a gente quer que a pessoa veja primeiro. Então, a gente não quer primeiro que ela comece a ver um monte de detalhes. A gente quer primeiro, por exemplo, nesse dashboard de RH, quero que a pessoa veja quantas contratações a gente fez, qual é a folha salarial mensal que a gente gasta, enfim, os dados mais gerais, e depois aqui na parte de baixo a gente começa com as análises mais detalhadas. Então a gente coloca as análises mais gerais aqui em cima, só para, porque são as primeiras coisas que a pessoa vai ver, a gente quer que ela comece por aqui. Então a gente começa vendo as informações que estão no topo, porque é assim que a gente lê um livro, a gente começa pela parte superior esquerda, né, e vai depois indo para a direita e vai descendo na página, é assim que a gente vê um site, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas além disso, na hora de você posicionar suas informações, é você colocar elas de forma alinhada e de forma espaçada uniformemente. Como assim, Alon? Vamos lá. Repara só, se eu traçasse uma linha em cima desses cartões, olha só, vou traçar uma linha aqui em cima desses cartões. Repara que a linha pegou o primeiro cartão, deixa eu tentar deixar um pouquinho mais colado aqui. Olha só, tracei uma linha, tô tentando aqui, tô dando o meu máximo aqui. Pronto, tracei uma linha em cima do cartão. Só que olha só, essa linha ficou em cima do primeiro cartão. Ficou exatamente em cima do primeiro cartão. Nos outros cartões não tá igual, tá vendo? Ela tá já com um espacinho entre a linha e os meus cartões. O que isso quer dizer? Eu nem precisava dessa linha, né? Dá pra ver claramente que isso aqui tá não alinhado. Então, aqui, isso deixa o seu dashboard com uma cara muito de amador, muito de tipo, cara, desleixado, completamente desleixado. Às vezes a gente nem faz de propósito, às vezes você tá começando, você não se atentou a isso, só que, cara, essa definitivamente é uma das coisas que qualquer pessoa na empresa, enfim, para qual você vai apresentar um dashboard desse, uma das primeiras coisas que ela vai reparar é isso. Às vezes ela nem queria reparar nisso, só que às vezes está tão gritante que a pessoa acaba reparando. Então, eu já vi muita gente fazendo dashboard tacando informação em qualquer lugar. Cara, não faça isso, por favor. Então, respeita o alinhamento, respeita o espaçamento. Como assim o espaçamento, Alon? Olha só, o primeiro e o segundo cartões, eles estão colados um no outro. O segundo e o terceiro estão com um espaçamento. O terceiro e o quarto estão com espaçamento maior ainda. E outra coisa, olha só, essas imagens aqui, elas têm um espaçamento entre a borda e a imagem. Só que nesse último cartão não tem. Então, cara, isso mostra uma falta de consistência absurda. Então, isso aqui acaba passando de novo um ar de desleixo, um ar de inconsistência que fica bem pesado visualmente assim. Então, eu tô falando de uma forma parece pesada, mas é pesada mesmo. Então, fica um negócio muito, muito chato de ver assim, digamos assim. Outra coisa aqui, exatamente o que a gente viu, alinhamento e espaçamento. Olha só, por exemplo, alinhamento não é nem só de terminar no mesmo lugar. Por exemplo, aqui o cartão, o topo dele não está no mesmo lugar. Só que além disso, o tamanho deles tem que ser minimamente padronizado. Por exemplo, não faz sentido você começar, eles estão alinhados aqui no topo, né, os meus dois gráficos aqui embaixo, só que aqui embaixo não. Então, um está terminando lá embaixo, o outro está terminando um pouquinho mais aqui em cima. Cara, não faz sentido nenhum. Não tem porquê eu deixar esse espaço aqui sobrando, eu não tenho ganho nenhum com esse espaço aqui sobrando. Então, eu preciso preencher ele. A mesma coisa com o espaçamento, olha só. O espaçamento entre os gráficos, esse espaçamento aqui e esse aqui estão iguais, bacana. Ou seja, entre o gráfico de rosca e o gráfico de colunas,
é o mesmo espaçamento do gráfico de mapa para o gráfico de colunas, perfeito. Só que o espaçamento entre eles está horrível. Então, entre esses dois gráficos aqui não tem nenhum, entre esses dois gráficos aqui tem um maior, entre esses dois gráficos aqui tem um maior ainda. Então, cara, o que você faz? Deixa eles alinhados e espaçados corretamente e olha a diferença que fica. Agora, eu cliquei aqui na segunda página, que tem justamente a informação alinhada aqui. Então, olha só, todo mundo começando aqui na mesma linha, terminando na mesma linha. Ó, o espaçamento entre os gráficos igualzinho, então perfeito, idêntico, fica muito melhor visualmente falando. Alon, como é que eu faço isso? Bom, você vai ter que alinhar tanto lá no seu PowerPoint, onde você vai criar o plano de fundo, quanto aqui no Power BI. Nessas duas ferramentas, ó, você pode selecionar aqui, por exemplo, os seus cartões ou seus retângulos e vir aqui na guia exibição e aí, na verdade, aqui na guia formato. Aqui na guia formato, você vai ter a opção de alinhamento. Então, você pode, ó, você pode aqui distribuir horizontalmente, que aí ele vai distribuir exatamente com a mesma distância entre todos eles. Você pode vir aqui, por exemplo, em alinhar, e aí você pode colocar aqui, por exemplo, alinhar o centro, que aí ele vai colocar todo mundo na mesma altura, então já fica muito melhor visualmente para você garantir que você está fazendo do jeito certo. Tranquilo? Então, fica a dica número 3 aí. Agora, a quarta dica é organização de medidas. Então, essa aqui não é especificamente sobre layout do dashboard em si, mas é sobre o seu melhor uso aqui dentro do relatório do Power BI, dentro do arquivo do Power BI, que é o seguinte. Aqui do lado direito eu tenho uma tabela que tem várias fórmulas aqui dentro. Então, por exemplo, na minha tabela de vendas, deixa eu abrir aqui, ó, base de vendas, eu tenho várias fórmulas que estão marcadas com essa calculadorazinha aqui, ó, tá vendo? Variação do faturamento, cor, margem de lucro, meta de faturamento, custos e tudo mais. Só que aqui na minha tabela de devoluções eu também tenho várias medidas. Então, olha só a confusão que começa a ficar. Dentro da minha tabela de vendas, eu tenho colunas, que são os que não estão marcados com calculadora, e além das colunas eu tenho as medidas, que são os que estão marcados com a calculadora. Então olha só a confusão que fica. Principalmente quando você tem muitas medidas, no caso eu tenho até poucas aqui, tem um arquivo meu de Power BI interno aqui na hashtag que deve ter umas, sei lá, 40 medidas. Então imagina se eu ficasse soltando aleatoriamente as medidas dentro de tabelas. Eu ia ficar completamente perdido para encontrar essas medidas. Então você pode justamente... primeiro, além de estarem perdidas dentro de uma tabela, estão perdidas dentro de várias tabelas. E você acaba tendo dificuldade depois, quando você tiver muita informação, muita coluna, muita medida, você tem dificuldade de diferenciar, de encontrar as colunas que você quer, de encontrar as medidas que você quer. Então, o que você pode fazer? Criar uma tabela para organizar as suas medidas lá dentro. Então, você pode vir aqui, por exemplo, na guia página inicial. Dentro da guia página inicial, você vai criar uma tabela em branco para guardar essas medidas. Então, você vem aqui na guia página inicial, inserir dados, e aí você não vai colocar nada. Você não vai preencher dado nenhum aqui. Você só vai dar o nome da tabela de medidas. E aí você vai dar o carregar aqui. Beleza. Quando você der o carregar, ele vai levar a sua tabela. Ele vai trazer a sua tabela aqui, na verdade, vazia para dentro do Power BI. Então aqui embaixo a gente vai ter uma tabela de medidas em branco. Essa tabela, a gente consegue trazer todas as medidas aqui para dentro. Por exemplo, imagina que eu tenho a tabela de vendas, eu tenho as medidas que estão aqui dentro. Quero levar essas medidas lá para a tabela de medidas. Como é que eu faço? Por aqui, por essa guia relatório, eu não consigo, por exemplo, clicar e arrastar. Se eu tentar clicar e arrastar, não funciona. Dá para fazer isso em outro lugar, que eu vou te mostrar já já. Mas a primeira forma de fazer é você clicar numa medida, por exemplo. Cliquei aqui na medida meta de faturamento. E aí você clica aqui em cima, nessa opçãozinha de tabela inicial. O que é a tabela inicial? É a tabela onde vai ficar armazenada a sua medida. E aí você troca aqui para ficar dentro da tabela de medidas. Pronto. Cliquei aqui, ele vai jogar lá para sua tabela de medidas, ó, meta de faturamento. Show de bola. E uma coisa legal quando você tem a tabela de medidas primeiro, ele criou uma coluna em branco, porque a gente não preencheu nenhuma informação, mas então ele colocou uma coluna em branco. O que você pode fazer depois de ter colocado alguma medida aqui dentro? Você pode excluir essa coluna em branco, excluir ou ocultar ela. Eu vou excluir porque não precisa dela. Então, vou clicar nos 3 pontinhos, excluir do modelo e confirmar que eu quero excluir. Agora, olha só que legal o que vai acontecer. Ele agora entendeu que essa tabela é uma tabela específica para guardar medidas. Por quê? Porque eu só tenho a medida aqui dentro e não tenho mais nada, não tenho nenhuma coluna. Então, consequentemente, ele já identificou como uma tabela de medidas e aí, com isso, ele colocou o símbolozinho de medida, que é uma calculadora. Na verdade, ele colocou até o símbolozinho de várias calculadoras, porque vai ser uma tabela com várias medidas, provavelmente. E ele já jogou a tabela lá para cima, porque originalmente o Power BI ordena as tabelas em ordem alfabética. Então está aqui as tabelas começando com a base B, com a letra B, e aqui começando com a letra C. Só que agora, apesar dessa tabela estar começando com a letra M, ela estava lá embaixo, inclusive, ela era a última tabela, agora ela subiu, porque ele sabe que eu vou querer acessar muitas vezes as minhas fórmulas. Então, já fica muito mais organizado.
E um detalhe aqui, como é que você faz para jogar várias medidas para dentro ali de uma tabela? Você vem aqui na sua guia exibição, na guia exibição de modelo, na verdade, na guia modelo, que é essa terceira guia aqui. Dentro dessa guia, aqui do lado direito, você consegue clicar e arrastar as medidas. Então, por exemplo, na tabela de vendas, você pode selecionar várias medidas, por aqui dá para fazer isso também. Então, você clica com a tecla Ctrl, então você clica e segura a tecla Ctrl. Então, segurando a tecla Ctrl, estou clicando em várias medidas. E clicando em várias medidas, agora eu posso clicar em qualquer uma delas que eu selecionei e arrastar para dentro da tabela de medidas, olha só que legal. E aí você faz a mesma coisa na tabela de devoluções, que tem medidas aqui dentro. Então você seleciona suas medidas, com a tecla Ctrl, clica nela, arrasta aqui para dentro da tabela de medidas e olha só, fica muito mais organizado. Agora eu só tenho todas as medidas dentro dessa tabela e não tenho nenhuma medida nas outras tabelas me confundindo aqui. Fica extremamente mais intuitivo de você conseguir trabalhar, você não ficar misturando um monte de informação. Agora, a quinta dica é você usar filtros dentro do seu dashboard. Então, deixa eu voltar aqui para uma outra aba que eu tenho no meu relatório. Nessa aba do relatório, que é a minha aba aqui do relatório de vendas, eu tenho algumas informações. Por exemplo, total de faturamento, total de vendas, total de lucro, margem de lucro, faturamento mensal, lucro por tipo de produto, enfim, tem várias análises aqui. Só que, putz, e se você quiser fazer uma análise específica para uma das lojas onde você vende? E aí você consegue usar os filtros para isso, a segmentação de dados. Essa segmentação de dados aqui, ó, que é um dos visuais que a gente tem no Power BI. E aí, por exemplo, eu criei então esse filtrozinho aqui, essa segmentação de dados, colocando o campo de loja, ou seja, os nomes das lojas, que são as cidades. Então, por exemplo, agora eu posso clicar aqui em Rio de Janeiro, e aí, quando eu clico no Rio de Janeiro, ele automaticamente filtra tudo aqui para mim, para mostrar só os dados do Rio de Janeiro. Não, agora eu quero ver os dados de Porto Alegre. Clica em Porto Alegre que ele vai trazer aqui para mim. Por exemplo, e aí aqui ele trouxe vários dados ao mesmo tempo, tanto Porto Alegre quanto Rio de Janeiro. Eu posso selecionar só um, posso selecionar vários e assim por diante. Fica muito mais intuitivo de conseguir analisar. Quero limpar o filtro. Você vem aqui, ó, tem essa opçãozinha da borrachinha aqui no canto superior direito. E aí, se você quiser, por exemplo, filtrar os dados ao longo do tempo, você também pode criar um filtro, uma segmentação de dados. E aí, esses dois aqui são o mesmo visual, uma segmentação de dados. Só que um deles eu formatei, olha só, aqui nas configurações, para ficar uma lista suspensa, que é essa lista que abre e fecha. Só que essa segmentação do ano eu formatei para ficar no estilo de blocos, que vão ficar caixinhas com todos os números para você poder selecionar. Se você quer analisar os dados de 2017, que ele vai te mostrar aqui, ou se você quer analisar os dados de 2016, ou se você quer analisar os dados de 2018, que fica muito bom para você conseguir fazer essa análise. Olha só. Então você pode clicar aqui na borrachinha, selecionar só 2018, que ele vai te dar os dados só de 2018. E aí você pode escolher, inclusive, se você quer permitir que a pessoa selecione vários ou só selecione um dado de cada vez. Então, por exemplo, aqui você vem nas configurações, e aqui na parte de seleção, você escolhe se você quer manter uma seleção única, ou seja, só vai poder selecionar ou 2016, ou 2017, ou 2018, para a pessoa não ficar sem querer, achando que selecionou 2017, mas na verdade ele está selecionando vários ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu agora há pouco. Quando eu cliquei em 2016 e cliquei em 2017, ele não trocou para 2017, ele mostrou tanto o ano de 2016 quanto os de 2017, então fica um cuidado aí para você também. Inclusive, um detalhe aqui que é legal, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui, vou tirar essa opçãozinha de seleção única e vou tirar aqui a seleção de 2017. Uma coisa legal quando você tem, por exemplo, várias páginas no seu dashboard é você colocar o mesmo filtro em várias páginas, tanto que é o que está aqui nessa tabela de real versus meta. Inclusive eu vou apagar aqui esses dois filtros só para te mostrar. Então vou clicar aqui neles e vou deletar. Então imagina o seguinte, você tem duas páginas no seu relatório, essa página do relatório de vendas e essa página do real versus meta. Muitas vezes, quando você tem um dashboard completo, você quer que nesse dashboard o mesmo filtro se aplique para todas as páginas. Então, olha só que legal. Você quer conseguir filtrar, por exemplo, por Rio de Janeiro aqui, só que aí quando você for para outra página, você quer que aqui ele já te mostre os dados do Rio de Janeiro. Então, como é que você consegue fazer isso? Você consegue botar o mesmo filtro nas duas tabelas. Então, por exemplo, olha só, eu vou selecionar o filtro aqui, os dois filtros, vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui na outra tabela e vou dar um Ctrl+V. Só que olha só que legal, o que acontece quando você copia e cola a segmentação de dados, né? O filtro de uma tabela para outra. Ele te dá a opção de você sincronizar esses dois filtros. O que isso quer dizer? Quando você selecionar uma loja, por exemplo, Rio de Janeiro, em uma página, ele vai estar sincronizado com a outra página, então ele consequentemente também vai selecionar Rio de Janeiro ali. Então, se você quiser sincronizar, você seleciona. Se você quer que os filtros sejam independentes, ou seja, em uma página
eu vou selecionar ali e não vai interferir em outra página, aí você pode usar a opção de não sincronizar. Mas a opção de sincronizar é muito legal. Por quê? Porque aí você, por exemplo, vem aqui, ó, você seleciona, quero fazer uma análise de vendas da cidade de Porto Alegre, cliquei aqui em Porto Alegre, ou então vou clicar aqui em Guarulhos, e aí no ano de 2017. E aí como você pediu deixa eu só tirar o filtro de Porto Alegre aqui, deixar só Guarulhos, e como você pediu para sincronizar os filtros nas duas páginas, quando você for para outra página, já vai estar filtrado aqui por Guarulhos 2017, então fica muito mais intuitivo de você olhar o dashboard, senão pode até levar uma análise errada. Por exemplo, imagina você entrega o dashboard para uma pessoa que não sabe muito bem o funcionamento. Ela pode achar que selecionando aqui Guarulhos, automaticamente quando ela for para outra página, também vai estar olhando os dados de Guarulhos aqui. Então, assim você já deixa muito mais intuitivo para qualquer um conseguir analisar. A sexta dica é você usar plano de fundo personalizado aqui para o seu dashboard. Então, talvez você tenha reparado que em todos os dashboards que eu mostrei até agora, todos eles, sem exceção, tinham um plano de fundo. Então, ele não estava o fundo cru aqui do Power BI nem nada do tipo. Então, por exemplo, eu estou aqui com um dashboard de compras, com várias análises aqui, custo total, tempo de compra, atraso da entrega, custo mensal, tempo médio de despacho por cada fornecedor e alguns filtros e tudo mais. Então, o dashboard em tese está completo. Só que, cara, olha a diferença entre um dashboard sem background, sem plano de fundo, e o mesmo dashboard, exatamente o mesmo dashboard com plano de fundo. Cara, parece que, tipo assim, parece outro dashboard completamente diferente, fica extremamente mais visual, mais bonito, mais profissional, dá mais gosto de olhar. Então, quando você faz um negócio que não fica muito visual, beleza, você cumpriu o seu papel. Só que você não vai chamar a atenção, você quer chamar a atenção para todo mundo ficar vidrado naquele negócio, querer ver mais, querer, enfim, é um negócio que se destaca, enfim, se você consegue fazer do jeito certo. Então, o que você consegue fazer aqui para criar o plano de fundo? Lembra, você pode usar o PowerPoint, por exemplo. Então, eu fiz esse plano de fundo no PowerPoint. Então, fiz nada mais do que criar retângulos para posicionar exatamente onde vão ficar as minhas informações. Então, vim aqui na guia Inserir, coloquei aqui Formas e selecionei o retângulo de cantos arredondados, que aí você pode arrastar ele, colocar o do tamanho que você quiser. Você pode deixar aqui, ó, com essa bolinha amarela, mais arredondado, menos arredondado. Você pode vir aqui em cima, nessa guia, forma de formato, você pode escolher a cor. Então, você coloca um preenchimento azul escuro, enfim, você coloca o preenchimento que você quiser. Você pode colocar título, você pode colocar um monte de coisa que você quiser. E aí, quando você terminar, você seleciona tudo, usando o atalho Ctrl+T, clica com o botão direito e vem aqui, ó, em salvar como imagem. E aí, quando você salva como imagem, você consegue exportar lá para dentro do Power BI. Clicando aqui nessa parte de formatação da página, aqui em tela de fundo, e você coloca a sua imagem aqui. E aí você só vai ter que tirar a transparência, porque geralmente ele vem com a transparência 100%, e ele vem aqui, às vezes ele vem meio desconfigurado o tamanho dele. Então o que você faz quando você exporta a imagem? Quando você importa a imagem, né, você tira a transparência para 0, e o ajuste da imagem você coloca nessa opção de ajuste. Por quê? Porque senão pode ser que ele acabe ficando a imagem muito grande ou muito pequena. Mas quando você coloca o ajuste da imagem nessa opçãozinha chamada de ajuste, ele fica exatamente do tamanho da sua página do relatório e, cara, faz total diferença no seu dashboard. A sétima dica é você usar ícones dentro do seu dashboard. Então, talvez uma coisa que você também tenha reparado em alguns outros dashboards que eu mostrei é que do lado dos cartões, ou seja, do lado das informações principais aqui em cima, muitas vezes a gente acaba colocando ícones que vão remeter àquela informação que a gente está querendo passar. Então, por exemplo, quantidade produzida, esse é um dashboard de produção. Então, quantidade produzida, eu posso colocar um íconezinho aqui do lado de uma máquina produzindo uma peça. Aqui, quantidade rejeitada, que são as peças que saíram com defeito, eu posso colocar o ícone de uma caixa quebrada, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, fica muito mais visual. Como é que você faz para pegar esses ícones? Você vem aqui. Nesse sitezinho, por exemplo, tem alguns sites que fazem isso, tá? Mas um deles que eu gosto bastante é o Flat Icon. Então você vem aqui nesse site Flat Icon e pesquisa em inglês pelo que você quer pegar um ícone. Se você não souber inglês, é só jogar no Google Tradutor. Então, por exemplo, eu quero pegar ali uma produção de uma peça. E aí você vai colocar aqui em inglês, que é manufacture de produção. E olha só que legal, quanta coisa boa vai vir. Ele vai vir aqui, ó, alguns ícones preto e branco, alguns ícones coloridos, você pode trocar a cor desses ícones que são preto e branco, por exemplo. Então, olha só, eu gostei aqui bastante desse ícone aqui, que é uma máquina produzindo uma peça. Então, você vem aqui nela, e se você fizer um login gratuito aqui dentro do Flat Icon, você pode editar o ícone. Eu já deixei meu login feito, e aí você pode vir aqui no canto esquerdo, ó, e escolher a cor. Então, você escolhe a cor,
E aí você pode deixar exatamente da cor que você quiser. Se quiser colocar branco, por exemplo, você coloca aqui no canto superior esquerdo. Se quiser colocar preto, coloca no canto superior, no canto inferior esquerdo. Se você quiser definir uma cor específica, você coloca o código da cor aqui. Por exemplo, lembra que eu tinha definido ali umas cores lá naquela minha formatação condicional? Posso copiar o código de uma cor que eu gostei, ó, Ctrl C, e posso jogar aqui, ó, Ctrl V, ele vai ficar exatamente daquela cor que eu tinha escolhido. Você pode colocar da cor que você quiser. Então, você vai pegar um ícone para cada cartão. Então, por exemplo, quantidade rejeitada são peças danificadas. Então, você volta aqui e pesquisa por danificado. Ó, por exemplo, damaged. E aí, inclusive, às vezes eu até perco mais tempo do que gostaria aqui, porque às vezes tem vários ícones bacanas, eu fico em dúvida, ou às vezes eu fico tentando procurar um que se encaixe mais para minha necessidade, ou enfim, para o meu layout. E, por exemplo, eu encontrei esse aqui, que é uma caixinha quebrada, e você pode selecionar ela e você pode fazer, editar, fazer as edições que você quiser, por exemplo, e depois você faz o download aqui, ó. Você vem aqui, faz o download em PNG, na qualidade máxima, e coloca lá no seu relatório. E aí você vai pegando para cada um dos cartões que você tem, e o resultado final vai ser esse aqui. Fica muito mais legal, muito mais visual. Aqui, ó, quantidade produzida, uma peça produzindo, quantidade rejeitada, total de horas, aí tem uma ampulheta aqui, total de horas produtivas, tem um relógio que parece que está sendo produtivo, né, correndo, horas paradas, e aí tem, ou seja, as horas que a gente ficou com a produção dos produtos parada, aí tem um relógio dormindo aqui, fica bem bacana, fica muito mais visual aqui no seu dashboard. A 8ª dica são os tooltips, ou também, como eu gosto de chamar, mini dashboard. Então imagina o seguinte, você fez aqui um dashboard de vendas, e nesse seu dashboard de vendas você tem o total de faturamento de cada uma das marcas. Então, putz, eu sei que a gente faturou aqui na loja com produtos da marca Samsung 15 milhões, com produtos da marca Apple 12 milhões, com produtos da marca Dell 9 milhões e assim por diante. Só que, putz, você pode querer muito bem detalhar mais essas informações. Pô, bacana. Só que desses produtos da Samsung que a gente vendeu, quais foram os produtos? Qual foi o faturamento de cada um dos produtos da Samsung? Ou qual foi o produto mais vendido? Então, você pode, para cada marca, querer detalhar mais as informações. Qual foi o produto mais vendido daquela marca? Quanto que eu vendi de cada produto daquela marca? Do produto A, do produto B, do produto C, quanto que eu vendi? Só que, putz, imagina você ter que fazer essas análises. Então, imagina você ter que adicionar mais informação sobre o produto mais vendido, informação sobre quantas vendas você teve de cada produto daquela marca, e fica um dashboard gigantesco cheio de informação. E aí você consegue, então, criar mini dashboards, ou melhor, tooltips, que seria o nome que o Power BI dá, mas eu gosto de chamar de mini dashboards, que são dashboards pequenos que vão complementar algum gráfico que você criou. E aí, por exemplo, olha só, você vai passar o mouse aqui em Samsung, e quando eu passo o mouse em Samsung, olha que legal que ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar especificamente da Samsung qual foi o lucro total que a gente teve com as vendas. Então eu sabia o faturamento, que era 15 milhões, agora eu consigo ter mais informações sobre a Samsung. Então quanto que a gente teve de lucro com aquela marca? 6,92 milhões. Qual foi o produto mais vendido daquela marca? Galaxy S8. Qual foi o total de vendas de cada produto daquela marca? E aí você consegue ver, ó, Galaxy S8 teve um total de vendas de 1.600 produtos. Samsung Dual Core, 1.600. Galaxy S10, 800 vendas de produto. E o legal é que você vai passando o mouse em cada uma das marcas, ele vai alterando conforme você passar em cada uma delas. Então, ó, essa aqui é a análise da Apple, essa aqui é a análise da Dell, essa aqui é a análise da LG, essa aqui é a análise da Motorola. Então, fica muito mais fácil de você conseguir acrescentar informações no seu relatório e chama muito a atenção, porque você consegue, com um único mini dashboardzinho, acrescentar um monte de informação, e essa informação vai variar de acordo com onde você estiver passando o seu mouse. Como que você faz para criar? Só para dar uma palhinha, a gente já fez outro vídeo mais completo aqui sobre isso no canal, mas essencialmente você faz o seguinte, você cria uma página nova aqui no seu relatório, então você cria uma página nova e algumas configurações que você faz. Primeiro, você vem aqui em informações da página e habilita essa página para ser um tooltip, um mini dashboard. E o nome em português do tooltip é dica de ferramenta, então você vem aqui, ó, permitir usar como dica de ferramenta, você habilita isso. E aí aqui, tudo que você colocar aqui dentro, primeiro, aí você pode dar um zoom para melhorar a visualização. Então você vem aqui, ó, na guia exibição de página e ajustar a largura. E aí vai ficar muito melhor, ajustar a página, na verdade, fica melhor. E pronto, qualquer gráfico, qualquer coisa que você colocar aqui, você já pode usar como seu mini dashboard. Aí, beleza, depois que você terminar de fazer o seu mini dashboard, como é que você faz para aparecer aqui quando você passar o mouse? Aí você vem no seu gráfico, vem na parte de formatação, aqui em geral,
E aí você define o que você quer que apareça nas dicas de ferramenta. E aí você vai escolher uma página do seu relatório para ser o seu tooltip, e aí você vai escolher qual é a página. No caso, coincidentemente, eu dei o nome daquela página que eu criei, chamada de tooltip. Poderia ser qualquer outro nome, poderia se chamar de, sei lá, relatório Alon. Beleza. E aí, você vem aqui, seleciona, aqui ó, em geral, dica de ferramenta, a página, você vai selecionar aqui exatamente qual é a página que você quer que apareça, que são as páginas que estão habilitadas para ser dica de ferramenta, que vão aparecer aqui, e quando você passar o mouse, você vai conseguir fazer isso. Então não é automático, tanto que se você passar o mouse nos outros gráficos, não acontece nada, só nesse gráfico que você selecionou, mas você pode colocar em outros aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui nesse faturamento trimestral, aquela minha, ó, página de relatório, vou selecionar aquele relatório Alon, você vai passar o mouse e ele vai te falar qual foi o lucro total daquele trimestre, qual foi o produto mais vendido daquele trimestre, qual foi o total de vendas por produto naquele trimestre. E aí você vai passando o mouse nos outros e ele vai te dando bastante detalhe. Então, cara, Tooltip definitivamente é uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem dentro do Power BI, então você precisa usar e abusar dessa ferramenta. A nona dica aqui para o seu Power BI é você criar um menu, uma capa para o seu dashboard. Então, olha só que legal. Quando você tem um dashboard, você pode, às vezes, ter uma página no seu dashboard ou você pode ter várias páginas. O menu e tudo mais vai ser ainda mais interessante quando você tiver várias páginas, mas mesmo só tendo uma página, muito elegante, muito legal você colocar uma capa, porque isso vai dar um ar mais profissional aqui para o seu relatório. Então, por exemplo, apesar de ter uma página especificamente aqui, a outra é uma página de tooltip, e olha só, se eu passar o mouse aqui nos gráficos, ele vai mostrar aqui aquele tooltip, mas página a página mesmo de relatório só tem uma. Mesmo assim, cria uma capa. Por quê? Porque você pode clicar aqui no botão de ir para o dashboard e ele já automaticamente abre essa opção aqui para você do relatório. Você pode ter o botão para voltar e aí, clicando aqui no botão para voltar, ele volta lá para o seu menu, fica muito mais profissional. E essa capa você também pode criar usando o PowerPoint. Por exemplo, eu coloquei aqui uma letra, na verdade coloquei aqui um letreiro, coloquei uma figura que eu puxei lá do site, ó, storyset.com, eu puxei essa ilustração aqui do site storyset.com, coloquei aqui uma espécie de um retângulo com uma cor mais escura, escrito ir para o dashboard, para dar essa noção de que é um botão, e aí aqui, depois que você cria essa sua imagem, né? O que você faz? Você importa ela aqui para dentro do Power BI, só que esse botão, ele não é clicável no primeiro momento, porque ele simplesmente é o quê? Isso aqui faz tudo parte de uma imagem. Então você pode fazer o que a gente chama de criar um botão em branco. Então você vem aqui na guia Inserir do Power BI, e dentro da guia Inserir você coloca um botão em branco. E aí esse botão em branco você pode definir aqui, por exemplo, para executar uma ação. Qual é a ação que eu quero que ele faça? Navegar entre páginas do meu relatório, eu quero que ele vá para a página do dashboard de compras. Pronto. E agora quando você clicar nele, você vai colocar ele por cima daquele seu botão, porque na verdade não era exatamente um... Ele é para aparecer um botão, mas ele sozinho não faz nada. Por isso que a gente criou esse botão em branco, para ele cumprir a função do botão, para você poder clicar para ir e clicar aqui para voltar, que aí eu criei uma outra imagenzinha aqui. Eu puxei esse botão de voltar lá do site Flat Icon, que ele funciona como um botão também. Então, você criar um menu no seu dashboard definitivamente faz toda a diferença. E isso leva a gente para a 10ª e última dica, que é para quando você tiver várias páginas aqui dentro do seu relatório, é você ter um menu de navegação entre essas páginas. Então eu separei 3 exemplos de menu de navegação, existem vários. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias páginas de um dashboard de RH e cada uma das páginas, na verdade, elas são parecidas, só que elas têm análises diferentes. Então a primeira página é uma análise de contratações. Então qual é o total de contratações que a gente já fez para cada uma das áreas da empresa? Quantas contratações a gente fez por ano? Quantas contratações por gênero? Essa segunda página é uma análise de folha salarial. Então, quanto que a gente gasta de salário, de folha salarial em cada área, quanto que a gente gasta de folha salarial em cada ano, e assim por diante. Então, cada aba vai ter o seu propósito. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima, como se fossem abas, né? Como se fossem botões para levar abas, parecido com o que você tem no seu navegador de internet. E se você clicar aqui em salário, ele vai te levar para a aba de salário. Se você clicar aqui em funcionários ativos, ele vai te levar para essa aba. Funcionários desligados, então, já fica muito bacana dessa forma. Ou então, um outro aqui que eu já fiz, que é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui para o outro relatório. Nesse outro exemplo de menu, eu tenho 2 páginas. E repara que não dá para ver menu nenhum aqui explícito, né? Então, o que eu fiz? Eu criei esse botãozinho, que é um botão que a gente chama de hambúrguer, né? Digamos assim, botão para você conseguir abrir o menu. E aí você tem essas opções aqui para você ir para a aba detalhada. E aqui, nessa outra aba, você consegue clicar aqui para ir para sua capa, aqui você consegue clicar, enfim, para ir para cada uma das abas. Então você tem essa opção de criar um menu suspenso que a gente já ensinou aqui no canal do YouTube também. E tem uma outra opção de menu que eu já criei aqui, que é o seguinte, ó.
que é esse menu lateral que fica muito bacana também. Então é aquele mesmo dashboard de RH, só que ao invés de criar as abas aqui em cima, eu criei um menu lateral. Então eu posso clicar aqui no salário, posso clicar aqui em funcionários ativos, posso clicar aqui em desligados, que ele já vai ficar muito bacana de você conseguir mostrar. Então tudo isso a gente faz usando o PowerPoint e usando botões, usando aqueles botões em branco justamente para ir para cada uma das abas. Então eu criei um botão em branco em cima de cada um desses textos aqui, e aí esses botões navegam entre diferentes páginas e a gente já fez vídeo ensinando essas 3 opções de menu aqui. Então esse aqui é o menu de navegação, teve aquele outro que eu te mostrei, que era o menu suspenso, e teve aquele primeiro que eu criei com o menu de navegação de várias abas, que fica bem bacana aqui também, de você conseguir criar aqui dentro do Power BI, e usando o PowerPoint também, que eu já ensinei no canal do YouTube. Então, se você gostou dessas 10 dicas aqui, se você acha que essas dicas vão te ajudar a criar dashboards melhores, eu tenho certeza disso. Se você acha também, se você concorda, deixa o like, senta o dedo no like, porque assim você faz o YouTube entender que é um vídeo maneiro. Então, se você teve alguma coisa, se eu te agreguei alguma coisa nesse vídeo, consequentemente, se você deixando o like, você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas e a gente deixar os dashboards do mundo muito melhores. Então, senta o dedo aqui no like, comenta aqui embaixo se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon, que é a galera que sempre chega até o final, sempre comenta aqui pra gente saber quem é a galera que tá acompanhando tudo, que tá chegando até o final do vídeo. E não esquece de algumas coisas. Primeiro, aqui na descrição deixei o link de um mini curso gratuito de Power BI para você conseguir aprender ainda mais. E também não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI que a gente soltar aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Senta o dedo no like para não esquecer. Olha só, se você não deu o like, não esquece, senta o dedo e a gente se vê no próximo vídeo.